13 minutos, programa Olhares no Ar para deixar seu começo de tarde ainda melhor, ao vivo para toda Santa Catarina. Um prazer ter a sua companhia nessa semana que está começando. Hoje, gente, entre os assuntos que são destaque, vamos falar sobre o Setembro Lilás. É um mês aí para conscientizar sobre a importância do combate e a prevenção do câncer nos animais. Tem também oportunidade para quem quer morar, estudar e trabalhar no exterior. Vamos saber mais sobre uma feira aí que tem tudo isso e muito mais para você ir com segurança viver essa experiência. Um alerta também no programa de hoje: dentes tortos e mordida errada podem prejudicar a saúde de crianças e adultos. A gente começa com o projeto Corpo Meu, Mando Eu, do fotógrafo Valmor de Oliveira. Vem crescendo aí nas redes sociais e trazendo mais conscientização, trazendo debate sobre o corpo feminino e tudo aí que envolve essa questão. Deixa eu dar as boas-vindas para o próprio. Seja bem-vindo, Valmor, um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Obrigado, Maria Paula, obrigado pelo convite. A Fábio veio junto, Fabiane Calvetti, que é terapeuta e uma das modelos. Quantos modelos até agora já passaram? Quantas mulheres? Até o momento, em torno de 60. 60. E por que essa escolha, Valmor? Na realidade, esse projeto começou de uma busca pessoal minha ao retorno da minha fotografia. Isso eu estou falando de 43 anos atrás, quando eu comecei a fotografar. No qual eu fotografava, a presença feminina sempre foi um forte no meu trabalho. E quando eu comecei a fotografar, eu já fotografava as minhas amigas, as mulheres em Florianópolis, de uma maneira muito natural, muito, eu chamo de orgânica. Então eram fotos, na época não existia a palavra sensual, nem se procurava o sensualismo na foto. Então eram fotografias nuas pela ilha, de maneira muito natural. E nessa busca eu reencontrei a necessidade de voltar a esse trabalho. Só que eu achava que só esse tipo de fotografia, eu buscar ele, reencontrar ele, não seria o suficiente, eu precisava de algo mais. Foi aí que eu juntei a uma causa que eu acho super importante, que é chamar uma atenção, uma luz sobre a violência silenciosa que o machismo no dia a dia causa. É uma violência, como você falou, assim, muito além dessa violência que a gente já sabe que existe, né? Violência contra a mulher. Que violência é essa silenciosa que você chama? Começa onde, na sua opinião? Eu acho que começa no momento na educação dentro de casa. No momento que você separa a educação dos filhos entre meninas e meninos. No momento que o menino pode tudo e a menina não pode. Eu acho que a gente... Óbvio, chama atenção, não sou pedagogo, mas é uma opinião pessoal. E quando eu digo chamar a atenção, é exatamente isso, para criar um debate no qual eu acho que as crianças têm que ser educadas desde o início como seres humanos, para respeitar outro ser humano, independente de cor, de sexo, de gênero, de problemas que possam ter uma outra criança, né? E isso deve ser levado adiante. Então, assim, uma mulher sofre, desde o momento que ela se entende por mulher, essa violência silenciosa. Esse respeito, essa quebra de preconceito começa, sem dúvida, na infância, na educação, como você está falando. Deixa eu perguntar para a Fábio. Tem a foto da Fábio, já passou, daqui a pouco eles vão colocar. Tá aí a foto da Fábio. Fábio, como é que foi para você? Você foi convidada a participar do projeto e eu sei que prontamente disse que sim, tô dentro. Como é que foi? O que te encantou nesse projeto? Na verdade, assim, o que me motivou, né, foi a questão de eu ser terapeuta e lidar com muitas mulheres e com homens também, mas no caso desse projeto tratava sobre mulheres, mas de mulheres que não veem o próprio valor. E muitas vezes, e por tudo que o Valmor colocou, é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão que vem de bisavós, de avós, da submissão, então do não entendimento social sobre o valor do ser humano, independente de sexo, né? E então, aí nós estamos falando também, Fábio, de questão de autoestima, que é uma constante. E isso é muito forte, porque eu vejo muitas mulheres que carregam esse fardo de que elas têm que estar submissas, né? E às vezes ela tem o seu próprio trabalho, a sua casa, o seu carro próprio, não depende aceitar completamente tudo, sexualmente, moralmente. Então, assim, foi exclusivamente por compaixão. Eu fiz eu no mesmo momento eu aceitei, e as fotos foi muito motivada pela compaixão,
né? Teve um movimento que aconteceu, eu faço parte de um grupo de biodança nas terças à noite, e a gente fez na terça tarde, e na terça noite, durante as vivências, eu chorei muito, né? Porque ali eu até falei para o Valmor, eu só vou escrever depois que eu entender por que motivo eu estou realmente realizando as fotos. E me veio uma compaixão ainda 1000 vezes maior sobre me sentir dentro dessa outra mulher, fazendo parte dessa outra mulher. Desse movimento. Esse movimento de empoderamento de si, do seu valor, sabe? Não importa em que trabalho você está, não importa a tua roupa, não importa a tua cor, não importa nada. Você tem um valor por existir, por ser, por estar no mundo. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia, às vezes algumas colegas falavam, Fábio, tal coisa. Eu falava, cara, eu sou no mínimo filha de Deus, você pensa o quê? Né? Então nós não somos qualquer coisa. Acho que esse relato da Fábio traduz muito a tua ideia do projeto. O projeto são fotos em preto e branco, e também tem depoimentos muito fortes, né, Valmor? Eu já tive a oportunidade de ler vários. Eu acho que o depoimento sustenta muito essa colocação da Fábio, a sua colocação, os depoimentos das mulheres. Sim, sim. Logo que eu tive a ideia do projeto, eu sabia que ele não podia ser meramente fotográfico. Apesar de a gente viver numa era muito imagética, ele necessitava contextualizar ele. E na hora veio isso, eu falei, cada mulher que está vindo aqui, se abrindo, né, se dispondo, se expondo, ela quer dizer alguma coisa além da imagem também. E não foi um engano meu, todas elas têm um depoimento, até às vezes depoimentos que eu considero um pouco assustador, porque de 90% das mulheres que eu fotografei, todas têm um problema muito grande de assédio. Às vezes chegando a estupro ou tentativas, então assim... E é uma coisa que não é debatida, não é comentada, fica numa sombra, sabe? Fica num canto escuro. Como se fosse um assunto proibido ainda. Mas é um assunto proibido. É porque se a mulher verbaliza, ela é a culpada de alguma maneira. Já tivemos aquela polêmica envolvendo roupas, né? O jeito da mulher se vestir, como se o jeito da mulher se vestir tivesse... como se ela tivesse a culpa. Não, tivesse o direito ao homem ultrapassar, entende? Esse é o ponto. Independe de quem é a mulher, do que ela faz, do que ela veste, o homem nunca pode ultrapassar sem a permissão dela. Eu acho que esse é o ponto base. E a nossa sociedade educa exatamente ao contrário. Que a mulher está numa prateleira e o homem dispõe quando deseja. E da maneira que deseja. Né? Então, e agora vai sair também daqui uma semana mais ou menos um blog que além das fotos, além dos depoimentos, vão ter também textos de profissionais, de feministas, profissionais envolvidos com a causa. Para aprofundar ainda mais o debate. Para aprofundar ainda mais o debate e dar mais contextualização a ele. Muito bacana. Quem quiser acompanhar, as fotos são publicadas no Instagram? Por enquanto no Instagram, que é @corpomeumandoeu, e daqui uma semana o site, que é www.corpomeumandoeu.com.br. Corpo Meu Mando Eu, pelo jeito, pela sua foto, ele foi super tranquilo. Você estava muito bem resolvida, né? E geralmente é assim, né, Valmor? Quem vai já vai com essa ideia. Mais ou menos. Às vezes não. Às vezes chega na hora da foto, a pessoa traz muita coisa, né? Uma carga muito grande, não é? Tá. Às vezes não é nem a questão de estar ali na minha frente nua ou não, porque ali ela já decidiu que vai fazer isso. Mas é toda uma carga que ela sabe que ela vai mexer, que ela vai botar para fora, né? Que vai libertar, então. Que vai libertar, mas o processo é doloroso e às vezes assustador. Como terapeuta, sabe a importância dessa libertação. Muito, né? Na verdade, as fotos, muitas vezes eu falo pro Valmor, se ela não quiser escrever sobre, só em ela ter feito a foto já foi uma terapia. Tá bom, muito obrigada, gente. Eu que agradeço, o projeto agradece. Sucesso para vocês, tá? Obrigado. Agora a gente vai falar sobre o Setembro Lilás, uma iniciativa aí para conscientizar o perigo, gente, do câncer em animais. Quem está aqui com a gente é a farmacêutica Renata Piazeira. É um prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente fala em Setembro Lilás, a gente fala então da conscientização, principalmente da prevenção do câncer em animais. O câncer em seres humanos é super falado, super debatido, tem até o Outubro Rosa para isso. E então esse mês que nós estamos é a hora de a gente ter esse olhar da doença nos animais. É muito comum, Renata? É muito mais comum que a gente imagina, né? Às vezes a gente até perde o animal e nem sabe que ele passou por um câncer, né? Então, o Setembro Lilás veio para conscientizar as pessoas da importância de levar os seus animais ao veterinário. Né? No veterinário que a gente pode identificar o aparecimento logo no início, muitas vezes, para poder proporcionar uma vida saudável para esse animal e às vezes até a cura.
qual é a frequência de uma consulta, e aí precisa ser especificamente para isso? Eu preciso conversar com o veterinário do meu animalzinho, dizer, olha, eu quero fazer exames específicos para câncer? Exatamente. A ideia agora em setembro é que todo mundo leve o seu animal no veterinário com o intuito de verificar se pode estar aparecendo alguma coisa, né, que já esteja no início ou que já esteja talvez instalado, né, no corpo do animal. Mas ele pedindo para o veterinário que ele quer fazer um check-up nesse animal, ele vai poder verificar desde câncer de mama, de pele, né, os linfomas, tudo isso pode ser diagnosticado indo ao veterinário. Quais os mais comuns, os tipos mais comuns? O câncer de pele é muito comum, a gente acaba às vezes não pensando nisso, né? Mas os animais que têm pele clara estão propensos a ter câncer de pele. O câncer de mama também é muito comum em cadelas e gatas. E os linfomas também são bem comuns. Você falou na questão do câncer de pele. Muita gente não pensa, né, naquele verão escaldante, como é muito comum aqui no sul, principalmente, a importância de passar o protetor solar. Vou caminhar com o meu bichinho de estimação, passar o protetor solar. Eu gostaria que você falasse da importância dessa prática. Isso, é muito importante aplicar o protetor solar até não só quando vai passear, mas o animal ele gosta de se deitar ao sol. Às vezes ele fica na janela, né? Ele fica com a exposição direta dos raios e ele tem sim a probabilidade de adquirir o câncer de pele por essa exposição. Então, a gente consegue manipular esses filtros solares em gel, em spray, em formas fáceis de aplicar no animal, até como se fosse um carinho, né, aplicando com lenço umedecido, e ele pode ficar protegido contra os raios. Tem algumas áreas mais sensíveis? As áreas menos pigmentadas, como a barriga, né, as áreas que tem pouco pelo. Agora, falando da questão da prevenção, que a gente gosta bastante de alertar as pessoas, uma dieta equilibrada, uma dieta ajuda na prevenção do câncer nos animais? Ajuda muito. É importante evitar oferecer restos de alimentos ao animal, sempre oferecer as rações adequadas à idade, à raça e às condições físicas desse animal. Então, hoje em dia, as rações elas vêm com muitos ômega 3 e 6, são ricas em nutrientes, então procura sempre oferecer uma ração de boa qualidade para o animal. Tem sintoma, no caso do câncer, tem sintoma que eu posso observar no dia a dia? Sim, o animal que ele acaba ficando muito cansado, enfraquecido, às vezes apresenta sangramento ou dificuldade de urinar e defecar, podem ser sintomas já de algum câncer que pode estar instalado no corpo dele. Que tem que ser observado. Exatamente. E a gente está falando a maior incidência em animais mais velhos ou não necessariamente? Os animais mais velhos tendem a ter uma probabilidade maior de apresentar o câncer, né? Mas é importante até levar o quanto antes no veterinário. A gente percebe que a castração precoce, por exemplo, em fêmeas com menos de 1 ano de idade, já reduz muito o risco de desenvolver câncer na fase adulta. Eu ia te perguntar essa questão da castração. Então, quanto antes, melhor, no caso? Quanto antes, melhor. Antes do primeiro cio, a castração ela já é recomendada. Então, conversando com o veterinário, ele vai poder indicar a melhor opção da cirurgia para esse animal, porque sim, ela reduz o risco de desenvolver o câncer na fase adulta, né? Então tá bom, fica aí o nosso recado pro Setembro Lilás, você que ama. A gente fez inclusive uma semana aqui no Olhares dedicada aos pets, aos bichinhos de estimação. Você que ama seu animalzinho de estimação, é hora de passar aí no veterinário e mandar fazer um check-up, é isso? Isso mesmo, e no site Setembro Lilás tem várias informações de como prevenir e dicas de orientações para os proprietários que têm esses animais. Então é só digitar setembrolilás.com.br e tem bastante informação lá à disposição dos clientes e proprietários de animais. Obrigada pela sua presença. Então é super fácil, gente, setembrolilás.com.br, você vai ter mais informações aí. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, o programa Olhares vai ter super assuntos. Você vai saber, por exemplo, como ter uma experiência aí de morar e de trabalhar no exterior. O dólar parece que agora deu uma baixada, o pessoal está procurando mais uma feira super bacana em Florianópolis. Vai garantir isso para você, daqui a pouco a gente conta. 1h20
29 minutos, estamos de volta. Agora nós vamos falar, gente, sobre os perigos da chamada mordida errada ou os dentes tortos para a nossa saúde no nosso dia a dia. Geralmente, dentes tortos a gente acaba levando para a questão da estética, mas tem muito mais envolvido aí. Quem vai nos contar é o dentista Bertrand Magnabosco. Bem-vindo ao Olhares, tudo bem? Prazer. Isso que eu estava falando, né, Bertrand? Questão do dente torto, principalmente. As pessoas acabam observando só o lado estético do sorriso e tal, mas tem um lado funcional, que isso é importante a gente falar. Isso. Em torno de 90% das pessoas acabam procurando a parte estética, né? Ou seja, meus dentes estão tortos, né? E mal sabem elas que o problema maior é a parte funcional. Ou seja, se o problema está na frente, a razão está atrás. Né? E o problema maior, os dentes, eles estão, os molares, principalmente os molares, eles estando um pouquinho mais à frente, acabam ocupando espaços de outros dentes. Tá, o funcional, vamos colocar no dia a dia, o que traz de prejuízo para a minha saúde? Vários problemas. Em relação, principalmente, dores articulares, dores de cabeça, às vezes o problema também de bruxismo, que as pessoas possam ter, e não só isso, às vezes as pessoas perdem os dentes, né? E toda essa estrutura dentária e óssea acaba descendo também, comprometendo toda a outra estrutura que é na parte anterior, né, na parte da frente, né, comprometendo todo esse lado estético mesmo da pessoa que vai procurar um tratamento ortodôntico ou vai procurar mesmo um dentista, né? Eu costumo até dizer assim, dar um exemplo, né? A pessoa vai ao consultório e ela chega e fala assim, eu chego pro paciente e falo assim, você está perdendo esse dente lá de trás. A pessoa, não, tudo bem. Aí um outro paciente, por exemplo, olha, você está perdendo esse dente da frente. Ah, doutor, não quero ficar sem dente. Quer dizer, o de trás pode? O de trás pode. Só que na verdade está tudo interligado, não tá? Tudo interligado. Eu costumo dar até um exemplo assim, questão funcional. Eu cito assim, você tem um terreno, você vai construir uma casa, a tua casa, e vai colocar uma laje, um segundo andar. Então existe um peso ali, né? E esse peso, quem que tem que segurar? Então tem as estruturas, aí o engenheiro vai fazer o cálculo, vai colocar as estruturas, as vigas, para suportar esse peso. Né? Certo. Tá. Fazendo uma analogia à boca, né? Quem seria essa nossa laje? Seria esse músculo que a gente chama de músculo masseter. Esse é o músculo mais potente que a gente tem no nosso corpo. Esse aqui da lateral. Isso. Tá. Então tem gente que acha que é da perna, mas é esse músculo, um músculo pequeno, né? Mas extremamente potente. E esse músculo é a nossa laje e o segundo andar. Então quem deveria segurar toda essa estrutura? Claro que todos os dentes. Só que o maior impacto disso seriam os primeiros molares. O dente maior que tem na boca, o primeiro ali, que a gente enxerga o maior da boca. Esse primeiro molar ele tem que estar no posicionamento correto, que a gente chama em relação de base de crânio, né? Para que receba toda essa carga muscular. Esse posicionamento correto, obviamente, depende de cada pessoa. Então, vai do profissional fazer uma análise para ver como é que está esse posicionamento, é isso? Grande parte dos casos, esse posicionamento está errado. Aquele exemplo que eu tinha te passado, por exemplo, os dentes tortos na frente, quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro molar, ele possivelmente ele está mais à frente. Ou então, voltando àquele exemplo da casa, né? Então, a estrutura ela tem que estar no posicionamento correto. O que acontece, entre aspas, o engenheiro erra o cálculo e coloca um pouco mais para cá, um pouquinho mais para lá. Você começa a ter problemas estruturais, ou seja, rachaduras. Você faz quebra, passa uma massa, pinta, acabou o problema? Não. Não, porque a estrutura está errada. Continua ali. Isso. Olhando para a boca, se os dentes estão em posicionamento errado, o que normalmente acontece? Até a própria mandíbula, ela muda um pouco de posição. Os dentes estão um pouco mais à frente, por exemplo, ou pela falta de algum dente também. Toda a estrutura, ela se mexe, né? Então, vamos dizer, o terreno está se mexendo, né? E essa força, ao invés o músculo ele não vai se mexer, ele vai continuar na mesma posição. Ao invés desse músculo ficar, né, aliás, a força ficar nessa direção, ela vai para frente. O que acontece com essa estrutura óssea, que não suporta essa força, começa a retrair o osso.
E aí nós estamos falando da questão de qualidade de vida da pessoa. Como você falou, começa a aparecer dores, muitas vezes também acaba forçando um lado só, né? Mastiga de um lado só, compromete... Mais um outro detalhe também, Maria Paula, a questão de retração. Tem algumas pessoas que falam assim, não todos os casos, né? Mas grande parte dos casos falam da seguinte forma: eu tenho sensibilidade nos dentes. Né? Ou seja, houve uma retração, retração óssea e retração gengival também. Então, muitas vezes essa questão tem sensibilidade nos dentes, está errado, não é isso? Não, nem todos os casos. Não todos mas os em casos. algumas vezes... Em grande parte dos casos, são justamente por isso. O posicionamento, essa carga de força é jogada para frente para essa estrutura óssea que não suporta. E, consequentemente, esse osso sobe e a gengiva vai subindo também. Dr. Bertrand, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado também. Até a próxima. Deixa eu agora dar as boas-vindas aqui para o Felipe Gendiroba, vai contar pra gente de uma feira que acontece esse mês, dia 14, né, Felipe? Bem-vindo a Olhares, tudo bem? Obrigado. No dia 14 mesmo, isso aí. Dia 14 de setembro, uma feira bastante interessante porque já garante um emprego no exterior. É aquele sonho de tanta gente que quer ter essa experiência, morar fora, mas já quer ir com emprego garantido, é melhor ainda, né? Sim, sim. É um intercâmbio, na verdade, de trabalho remunerado, trabalho temporário também. É importante que as pessoas saibam que não é um emprego ou uma possibilidade de se mudar e viver lá permanentemente. É uma experiência. Uma experiência, exatamente. Justamente por isso também tem alguns pré-requisitos para esse programa. O governo americano exige que os participantes sejam estudantes universitários, que tenham entre 18 e 28 anos e que já tenham um nível de inglês pelo menos intermediário. Tá, isso é básico. Isso é o mínimo, exatamente. Tá, é o mínimo. Então, 18 a quantos? 28 18 anos. a 28 anos, inglês intermediário e sejam universitários. Exatamente. Tá, esses são os pré-requisitos. Aí o jovem tem que participar primeiro de uma pré-seleção, fazer um teste de inglês para a gente realmente avaliar o nível, preencher alguns formulários. E no dia da feira, no dia 14, a gente traz os empregadores, traz diretores de recursos humanos, traz gerentes de alguns departamentos de resorts, estações de esqui, restaurantes, lojas, etc., para entrevistarem os candidatos e eles decidem ali na hora se querem contratá-los ou não. Já fica frente a frente, assim, isso é bacana. E eu ia te perguntar também, assim, quem são esses empregadores na maioria? Como é um programa que funciona nos meses de férias de inverno dos Estados Unidos, no nosso verão, quer dizer, o programa é para estudantes nas férias da universidade. As férias da nossa universidade são de dezembro a março. Nesse período é inverno nos Estados Unidos. Certo. Então são resorts que estão ligados a atividades de inverno. Normalmente estações de esqui, tem alguns resorts na Flórida também, porque a Flórida é um destino de inverno para o americano, que quer fugir do frio, mas a grande maioria são resorts em regiões de neve, regiões montanhosas de neve. Então a gente tem Aspen, que é muito conhecida no Brasil, tem Breckenridge, que também é no Colorado, uma estação de esqui muito famosa no Brasil, tem alguns empregadores de Park City, em Utah. A gente já teve empregadores vindo de Lake Tahoe, acho que nessa feira agora, nessa edição não tem, mas a gente teve outra feira no começo do ano que a gente trouxe empregadores de Lake Tahoe, então são resorts, diretores de recursos humanos desses resorts. Essa busca por pessoas que querem morar no exterior, estudar e trabalhar, aumentou 34% só nesse começo, nesses primeiros meses do ano, né? Isso. 34% é bastante. Você acha que é devido ao quê? Ao dólar ter dado uma certa estabilizada? A gente teve uma retração no ano passado em função da alta do dólar. No segundo semestre o dólar chegou a bater a 4, o dólar turismo a 4,20 por aí. E agora a gente está com o dólar a 3,30, 3,20, dependendo da cotação do dia. Então, claro que isso ajuda bastante. Mas é importante ressaltar também que nesse tipo de programa de trabalho, o jovem ganha em dólar. Então acaba que o ganho dele, se o dólar estiver mais alto, é maior. O mundo ideal seria ele pagar com o dólar lá embaixo e ganhar com o dólar lá em cima. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. E além disso também a gente tem percebido um sentimento das pessoas buscarem novas oportunidades. Não só permanentes, mas para retornar para o Brasil depois e poder aplicar aquilo que eles adquiriram de conhecimento lá. Sim, uma experiência dessa, sem dúvida, vale para o currículo, vale, né? E eu preciso perguntar, porque os pais querem saber, né? Tem algum tipo de acompanhamento, esses jovens que vão para lá, como é que é esse cuidado lá fora? Isso varia muito de programa para programa, né? Então, quando a gente está falando de adolescentes, por exemplo, que tem cursos de idiomas para adolescentes, claro, a gente leva um guia acompanhando e tal. Esse programa especificamente, que é o de trabalho, é um programa para jovens universitários. Então a gente já pressupõe que eles sejam um pouco mais independentes. Tem um suporte, a gente tem uma empresa americana da qual a gente é parceiro, que dá todo o suporte, tanto na parte de documentação quanto de acompanhamento durante o programa. Mas o ideal é que o jovem consiga também adquirir um pouco mais de autonomia
cidadania, de liberdade. Esse também é um dos objetivos. Essa é a ideia também, tá Claro, que certo? ele vá para o intercâmbio e que ele volte mais maduro, que ele volte mais solto, que ele volte... É o famoso tem que se virar, assim. Tem que se virar, tem que se virar. Vai se virar um pouco. O que a gente fornece, ele sai aqui com seguro de assistência de viagem, né, já sai com emprego garantido, a gente dá assistência para ele tentar conseguir moradia, porque em alguns casos o empregador oferece, em alguns casos ele não oferece moradia, então a gente dá todo esse suporte. Mas depois, quando ele está lá, ele tem que se virar. Felipe, dia 14 de setembro, onde e o No horário? No Hotel Majestic, das 9 da manhã às 18 horas. Só é importante ressaltar, Maria Paula, que os jovens têm que ter feito a pré-seleção antes. Não dá para chegar no dia e querer ser entrevistado, porque são vagas limitadas. Tá? E a pré-seleção? Aí ele pode nos procurar, Intercultural, Tá. nosso site www.intercultural.com.br. E aí tem várias unidades aqui no estado de Santa Catarina que eles podem procurar, fazer a pré-seleção, se inscrever, preencher os formulários e chegar no dia para fazer uma entrevista com o empregador. Obrigada pela sua vinda aqui, por divulgar esse projeto tão bacana. Obrigada a você pela audiência. Amanhã tem mais Olhares, estaremos aqui a partir da 1h10, 1h12. A gente está entrando um pouquinho mais tarde por causa do horário eleitoral gratuito. Obrigada mesmo de coração pela companhia. Vem aí Nader Kalil com o repórter Band. Você continua com a gente. Até amanhã.